Olá! Acredito que já iniciamos a transmissão aqui, então, bom dia para todo mundo. Sejam super bem-vindos na nossa live de hoje. Hoje estamos aqui com a Val Berg para falar um pouquinho sobre o jeito de viver dos noruegueses. Eu já vou apresentar a Val para vocês, eu quero só confirmar se vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem. Vou pedir para o time da Importante. GVA, é muito importante, né? Time da GVA, por favor, me avise se vocês estão nos ouvindo e vendo bem. E a gente já inicia. Nos ouvindo e vendo bem? Ah, estão aqui, ó. Já confirmei aqui no meu celular. Então, super bom dia para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje com a Val para falar um pouco mais sobre o jeito de viver dos noruegueses. Eu tô super animada para essa live, porque a Val tem muita história para contar pra gente. Então, antes de eu começar apresentando ela, eu convido você que está aqui pela primeira vez, ainda não conhece muito o canal, se você quiser escrever pra gente, é só escrever aqui nos comentários, faz o login no YouTube com o seu login do Gmail, né, dos produtos Google, escreve aqui pra gente e aí a gente inicia a transmissão, tá bom? Durante o nosso bate-papo, pode ser que vocês ouçam os gritos como estão ouvindo agora, é o meu papagaio, está tudo bem, mas é sempre bom eu avisar todo mundo. E enfim, vamos começar. Val, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Se apresente para todo mundo, por favor. Obrigada, muito obrigada, Aline, pelo convite. Bom, gente, eu moro há 12 anos na Noruega, né? Eu vim parar aqui na Noruega porque eu conheci meu marido, que é norueguês, e nós nos conhecemos quando eu morava em Maiorca, na Espanha, que, aliás, um clima maravilhoso. E quando eu vim para a Noruega, o primeiro impacto foi que, nossa, é um pouco frio esse lugar, mas ele é lindo, né? E aí o meu marido me apresentou a Noruega como terra, céu e mar, né? Vamos dizer assim. E aí me convenceu a vir para cá, né? E aqui estou, 12 anos. Temos uma filha, que é Você mora hoje em? Trondheim. Bem, A cidade de Trondheim fica no meio da Noruega, né? Não estamos entre o norte e entre o sul, porque a Noruega ela é comprida, né? uhum. Então, você pode dizer que eu estou no meio, no centro. Centro não, porque não é bem no centro, mas é na parte, no meio da Noruega. Muito bem. E é legal, gente, a gente saber um pouco até da trajetória da Val para entender como ela chegou lá e tudo mais. Mas convido já todo mundo até a conhecer um pouco mais a história dela, ela nos canais da Val. Ela tem o World by Val no Instagram, né? E o Val pelo Mundo, o site está todo aqui embaixo, então eu convido vocês a se inscreverem. Val, você pode contar, antes da gente falar um pouquinho do jeito do norueguês, conta pra gente da sua trajetória, de onde você veio. Você contou uma história super legal de como você conheceu seu marido e como você foi para aí. Bom, eu sou de Foz do Iguaçu, fui criada toda a minha vida em Foz. De lá, nos últimos anos que eu morei no Brasil, eu fui a Franca, onde eu terminei a minha faculdade de Direito, e depois que eu já estava trabalhando no mercado bom, eu trabalhava na prefeitura, na parte de direitos do consumidor, fazia mediação. Resolvi que eu queria ir embora e fui para a Espanha. Na Espanha, eu morei quase 5 anos e eu conheci o meu marido em Maiorca. Nesse período que eu fui para a Espanha, eu trabalhei como corretora de imóveis. E um pouco dessa. E aí vir para a Noruega, não, de verdade que não estava nem um momento nos meus planos, né? Uhum. O que eu sempre pensei foi continuar na Espanha, apesar de algum momento eu querer tentar voltar para o Brasil, mas não me adaptei mais. Mas aí quando eu vim para a Noruega a primeira vez, eu falei, gente, mas esse país é muito lindo, né? Muito lindo. Então a primeira impressão é aquela sensação maravilhosa. Legal. Mas é claro, eles são muito diferentes do nosso jeito de ser. Uhum. Então, a gente precisa aprender também a entender para ir se adaptando, né? A Uhum. maneira como ele faz as coisas, porque algumas coisas no começo para mim era assim, nossa, como eles são mal educados, né? E no entanto não era isso, sabe? Era só uma questão de eu entender como eles são. Entendi. Então, por exemplo, andar na rua.
é, é uma forma de você estar andando na rua e alguém esbarra em você, mesmo em São Paulo, que tem 1 milhão de pessoas, eu suponho, né, pelo menos, porque eu não sou de São Paulo, então estou fazendo essa comparação, mas eu imagino que num lugar que tem muita gente, né, a pessoa esbarra em você, mesmo que ela quase não tiver, ela fala, oh, desculpa, né, Uhum. e aqui não, aqui as pessoas esbarram em você e é como que esbarrou numa árvore, esbarrou em qualquer outra coisa, né, e não vira para trás e fala desculpa, mas não é por causa disso, é porque a cultura deles é dessa forma, né, Uhum. É eles não têm diferente, né? ensinado, né? É diferente. Então, essa foi uma das primeiras coisas que, assim, eu fiquei chocada. Mas as coisas que mais me deixaram, assim, interessados pela cultura deles foi a maneira como eles são de ser tão independentes. Por exemplo, agora nesse período do coronavírus, a gente teve, como todo mundo, nós ficamos confinados em casa, mas nós tivemos também essa questão de na Noruega, eles têm o hábito de sempre sair para tomar ar livre, né? Porque se a gente resolver que a gente vai ficar todo o tempo aqui porque é frio, dentro de casa, com certeza isso traria vários problemas, não só problemas psicológicos, de depressão e etc., né? Uhum. Mas também porque eles precisam, a gente não pode ficar trancafiado numa casa o tempo todo, a gente precisa sair e tomar ar puro. Certo. Tem até um ditado que fala assim, ut potur aldristur, que significa, se você está fora, passeando, se movimentando, você nunca está mal-humorado. Olha, que interessante. Então, assim, com isso daí eu falei, olha, realmente tem tudo a ver, né? Porque se a gente faz exercício físico, a gente também normalmente não fica mal-humorado. Então, uma coisa está conectada com a outra, né? E a forma como depois que você se integra dentro da cultura deles, como eles te acolhem, sabe? Como eles valorizam a cultura deles, como eles dão valor extremo para as datas comemorativas, como o 17 de maio, que é o dia que eles comemoram o dia da Constituição. Uhum. Isso eu falei, nossa, mas todo mundo, não tem uma pessoa que fica em casa, todo mundo comemora, todo mundo veste alguma roupa, ou coloca um brochezinho, ou identifica, olha, eu amo o meu país. Eu só tinha visto isso em filme americano, né? Quando você vem para a Noruega, você vê o quanto eles gostam da cultura deles, o quanto eles valorizam essa cultura, né? Legal. Entre muitas outras coisas. E aí eu falei, puxa vida, se todo brasileiro fosse assim dentro do próprio país e fora, eu acho que seria muito diferente, né? Apesar que quando a gente está aqui fora, a gente dá muito valor ao país que a gente tem pelas faltas que a gente tem, né? Já ouvi Mas essa expressão também. o que a gente não tem, a gente sente falta e tal, mas bater no peito, falar que é brasileiro, quando alguma coisa ruim está acontecendo, são poucos os que fazem, né? Uhum. E na Então, Noruega eles já têm esse patriotismo, né? exatamente, exatamente. Por exemplo, eu morei na Espanha, na região de Alicante, e nessa região tem uma colônia muito grande de noruegueses morando lá. Também tem uma no sul da Espanha, que é Málaga. E o que acontece? Você conversa com eles e eles não sabem, muitos não sabem falar o espanhol. Eles têm tanto esse amor assim por manter as raízes, que eles estão lá no calor, vivendo, né, uma temperatura agradável e tal, mas essa identidade com a cultura deles, elas ficam muito, muito enraizadas, assim, mesmo fora do país, né? Então, isso Interessante. eu acho também bacana, né? Uhum. Claro que eles fazem curso de espanhol e tudo, mas eles mantêm, né? Eu sou norueguês, né? Eu acho isso bacana. Muito bom. E me conta, no dia a dia, do norueguês, né? A gente sabe que eles são muito fãs de atividades na natureza. Você comentou um pouquinho disso, mas isso é sempre? Como que funciona no inverno, por exemplo? Ah, sim, além daquele ditado que eu te falei, né? De que você tá fora, você nunca tá mal-humorado, tem o ditado que não existe tempo ruim. O que existe é a roupa equivocada, ou a roupa errada.
Para tudo, Que eles legal. têm para ir para fora. Tá chovendo, você tem uma roupa de chuva. Tá nevando, você tem a roupa de neve. Tá ventando, você tem a roupa de vento. Então, não existe excusa para não sair de casa, né? Eles têm, por exemplo, uma cultura que é ir para casa de montanha. Na casa de montanha, que é chamada cabana, né? A cabana de montanha deles, até escrevi um artigo sobre isso recentemente. É, eles gostam de estar lá na montanha, né? Daí eu vou falar assim, um pouco das variações desse tema, mas por quê? Ou vão para esquiar, ou vão por exemplo, durante o outono, e aí eles vão buscar, por exemplo, cogumelos, ou fazer caminhadas, né? Ou no verão mesmo, porque lá o ar é ainda mais fresco do que na cidade, né? Uhum. Então, é outra cultura que é diferente da nossa, né? Eles têm a casa de montanha como um lugar para poder espairecer, para poder sair da rotina do dia a dia. E a maioria dos noruegueses tem uma casinha de montanha, né? Os que não têm, vão para as cabanas que também são do governo, também, que tem algumas que você pode alugar e ficar. Muitas não têm banheiro. Por exemplo, na da família do meu marido, eles têm. A cabana não tem nada de estrutura de instalação elétrica, não tem banheiro, não tem nada, E né? como usa? Como faz? Então, aí eles têm o tal do UTEDU, que é aquela casinha que a gente, não sei, na minha época ainda, lá atrás, a gente às vezes ia na casa na fazenda de uma tia e não tinha banheiro, a gente ia na casinha, que é Uhum. uma casa que fica do lado de fora, onde é o banheiro. Então, e também não tomam banho. Isso daí já é uma coisa que me incomoda um pouco, porque eu não gosto de ficar lá para ficar mais de um dia. Eu vou, passo o dia e volto. Que curioso. Porque aí quando eles ficam lá para tomar banho do lado de fora, se isso é no norte da Noruega, por exemplo, é muito frio, né? Você vai tomar banho, então aí passa a toalhinha e tal, e eu acho que essa parte já não é muito a minha praia. Então eu prefiro ficar em casa. Apesar que hoje em dia tem casas de montanha super sofisticadas, tanto que elas Uhum. são até muito mais confortáveis que a própria casa, né? Então tem sauna, tem tudo, né, dentro da casa e fora da casa, né, também, porque eles colocam umas varandas muito bonitas, colocam um jacuzzi lá, então tá muito mais moderno, né, hoje. Tem até, Entendi. inclusive, uma discussão entre alguns noruegueses mais tradicionais que preferem que se mantenham o estilo de antes, porque, afinal de contas, a ideia era essa, era desconectar de tudo, né, inclusive da Ah, internet. a ideia então é se Tá conectar fora. um com o outro, né? Acabar esquecendo internet, telefone, tudo isso. Isso, exatamente. É aquela coisa que a gente reúne para ter joguinhos, por exemplo, jogos entre família, bate-papo, né? Acender uma lareira e ficar ali no quentinho, né, ou sair para caminhar e tal. Mas o que aconteceu? Na quarentena, o governo teve que proibir a ida para as cabanas. Porque, claro, aqui, para ter o controle da pandemia, né? A Uhum. ideia era as pessoas ficarem em casa, poderia sair de casa, mas não era para estar tendo contato com outras pessoas, né? Certo. Mantendo o grupo de contato, por exemplo, a família, entendeu? E aí depois, pouco a pouco, ele foi liberando outras coisas. E muitos falaram, bom, já que a gente vai ficar em casa, eu vou para minha Rita. Todo mundo sabe que tem alguns que têm Rita tão moderna e tão luxuosa, queriam ir para a Rita. E o governo falou, não, 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 vocês vão ficar em casa. Que interessante. E aí todo mundo acabou E aí a ficando. maioria obedeceu, entendeu? Essa é Uhum. outra questão. Eles são muito disciplinados, eles obedecem. Olha, não, eu não vou fazer isso. Por exemplo, vai sair à noite, vai para um barzinho, né? Uhum. Você só pode tomar uma cerveja se você for dirigir. Eles não tomam nenhuma, porque eles não querem correr o risco, Entendi. entende? Eles são bem conscientes nesse sentido, né? Muito conscientes, então tem essa questão, né, e a disciplina também, porque eu não sei se são todos, né, mas eu vejo pelos contatos que eu tenho,
eles são muito disciplinados também, né? E Uhum. outra coisa que o norueguês também é muito sério com isso é a questão do horário. Ah, eles são bem Isso se tem pontuais, né? muito, a pontualidade. Não tem o Brazilian Time aí. Não, Tá. não, não é muito E, aceito, não. e me conta outra coisa, você falou um pouquinho sobre ficar em casa, né? Tem um conceito, a gente até teve algumas matérias recentes do time da GVA que eles escreveram sobre o COS, é isso? Falei certo? Ah, tá, sim, é CUS. CUS, isso, CUS. Conta um Uhum. pouquinho mais pra gente sobre esse conceito, porque eu acredito que nesse momento de quarentena faz todo sentido a gente absorver um pouquinho mais desse jeito de viver deles. Então, o curso, ou então curso ali, né, que seria você fazer um ambiente mais aconchegante, ou estar em contato com outra pessoa de uma forma mais carinhosa, é o que determina, é o que explica esse nome, né? É, e aí o que que acontece? Essa quarentena foi um momento também para você ter esse contato com o seu filho, com a sua esposa, né, com a sua família, né? Uhum. É, e poder estar aproveitando esse momento e estar dentro de casa e poder ter essa relação um pouco melhor e aproveitar os espaços. E como dentro da Noruega muito se fica dentro de casa, né, por mais que eles gostam de estar fora, as casas normalmente elas também são pensadas, né, os espaços são pensados para que tenha esse ambiente aconchegante, né, porque por mais que no inverno as pessoas gostam de sair e esquiar, elas não vão passar 24 horas lá fora, é frio, sabe? Uhum. Tem roupa? Tem, mas é o período. Sai um pouco, volta para dentro. Sai um pouco, volta para dentro. Né? Então, o criar esses espaços internos também é uma preocupação muito grande com eles. Né? Norueguês é um dos maiores consumidores de velas. Não sei se você sabe. Não sabia. Também. E exatamente porque eles adoram. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu fui na minha sogra, era verão, né? E mesmo assim, à noite, ela acendia umas velhinhas aqui, outra lá e tal, para fazer aquele ambiente mais acolhedor dentro da casa, né? E durante o período de inverno, que muita gente tem muitos meses de escuridão, então eles fazem isso e colocam na casa inteira, sabe? Tem muitas lâmpadas bonitas, muitas luzes, muito, sabe? Muitos tapetes e tal. Dentro de casa a gente não usa sapato, é outra coisa, Uhum. Tem um porque eu não porquê isso sei. também. Desculpa, não Qual, escutei. qual o motivo disso? Acho que é legal sempre até Ah, tá. trazer pra Então, até gente. porque até em função do clima também. Uhum. Porque, claro, quando você chega, se está no inverno, você está com o sapato cheio de neve, né? Então você não vai entrar sujando a casa inteira de neve. Então, normalmente as casas elas têm um pequeno espaço na entrada onde você coloca os casacos, porque também é outro, né? Você tira as capas quando você entra dentro de casa. É, também tem a questão do. Aí você tem as meias, por exemplo, ou sapatinhos desses mais confortáveis para ficar em casa, né? Eu, por exemplo, estou Uhum. falando com você agora, eu tô com uma meia de lã aqui no pé. Então, é outra coisa, né? Também que parece que dá um pouco mais desse lado aconchegante, assim, dentro de casa. E nesse sentido, eu acho que tem sim, a gente tem como aprender, né? Principalmente agora, ver o lado positivo de estar dentro de casa também, né? Ai, Sim. você está aí discutindo, de repente, né? Vai conversar com a sua esposa, vai fazer um jogo entre família, sabe? Vai, de repente, buscar alguma coisa, alguma interação entre família, ou cria espaços, procura buscar espaços dentro da sua casa que faça vocês se sentirem mais aconchegantes ali dentro, né? Eu acho que nessa parte eles são muito criativos, sabe? Muito bom, que legal. Então, bom, eles gostam de sair, curtir a natureza, é algo típico. Também quando tá em casa tem esse climinha mais acolhedor. E tem, o norueguês é um tipo de, tem uma cultura de sair bastante pra bar, pra curtir uma noite, assim. Como que é esse estilo de vida? Eu pergunto porque um turista, por exemplo, que tá indo pra Trondheim, ele pode esperar uma vida noturna, por exemplo?
Com certeza. A vida noturna aqui, por exemplo, é muito interessante. Oi, desculpa. Claro, tem os horários, né? Uhum. Os bares, eles fecham 2 horas da manhã. Tá, E, não, às vezes ficam abertos até um pouco mais. A bebida alcoólica é vendida até essa hora. tá. Então, mas tem muitos bares, muitos restaurantes, tem a opção tem discotecas, claro. Eu é porque não vou mais, né? Eu tenho Uhum. criança pequena, meu marido também não curte muito, apesar que a gente fazia parte de um grupo de salsa. Salsa, que interessante. E aí a gente participava desse grupo e aí tinha reuniões uma vez na semana, e esse dia eu arrumava uma pessoa para ficar com a minha filha e a gente saía. Mas ultimamente não, ultimamente a gente tem feito mais as atividades de dia, né? Uhum. E ficando mais em casa de noite. Que legal. Mas claro que tem, com certeza. E é uma excelente oportunidade de poder estar conhecendo outras pessoas também nesse momento, Uhum. né? Porque logo no começo, quando eu ainda não tinha criança, a gente saía bem mais. Uhum. Então, e tem lugares bem bacanas. E em todo lugar você vai encontrar diferentes formas, comidas diferentes para você poder provar. As comidas locais, obviamente, que são muito boas. Você também, isso depende também do bolso e tal. Mas é um país caro, né? Uhum. Então também tem isso. Caro para dependendo também de que bolso nós estamos falando, mas É. normal, em geral, a Noruega ela não é tão affordable, né? Ela não é tão barata, né? Por dizer assim. Então, Ah. É bom desculpa. saber desse ponto. E me conta outra coisa, falando ainda sobre o jeito de vida, né, do norueguês, você falou que tem essa vida noturna e tal. Como o norueguês, ele é aberto, assim, eu tenho a impressão que eles são mais abertos a partir do momento que você conhece eles um pouco mais, como eles são receptivos. Na verdade, como turista, eu acho que todo norueguês ele é muito aberto, porque a maioria deles falam inglês, né? Então, se você chegar como turista, você vai ser sempre muito bem recebido, você vai ser sempre muito bem informado, especialmente se falar que é brasileiro, eles adoram brasileiros. Ah, que bom saber! É, e agora, a questão de viver é diferente um pouco, porque daí, por mais que eles são super animados, assim, você vai numa festa, num bar, ou conhece alguém e tal, e tem uma conversa, de repente flui alguma coisa ali, mas eles têm um limite de espaço, sabe? Então, o que a gente Uhum, costuma chamar, tipo, não é aquela coisa de você chegar e bater um papo com a pessoa assim no tete a tete, sabe? A uhum, conversa ela vai ter uma distância, sabe? Seja turista ou não turista, tá? Mas ela vai ter uma distância, uma formalidade na distância. Mas a partir do momento que você passa a conhecer essa pessoa melhor e tal, né? Essa distância ela diminui. Então você é como se você rompesse aquele como que eu falo, aquele círculo de distância, sabe? Você sim. acaba chegando um pouco mais perto. E quando você consegue isso, você descobre que é uma pessoa maravilhosa, que são pessoas maravilhosas, né? Também tem um detalhe: existe uma diferença desse relacionamento para quem está no sul, quem está aqui onde eu estou e quem está no norte. Quanto Hum, mais ao norte da Noruega você tiver, mais fácil será esse contato. que curioso! Eu achei que era o É, oposto. exato. Muitos pensam que é exatamente o contrário, né? Porque falam, não, se está ao norte é mais frio, as pessoas vão ser mais fechadas. E não é. Eu recentemente estive no norte da Noruega e já tive várias vezes, né? Mas assim, a primeira vez que eu tive lá, que eu fui conhecer a família do meu marido, que a mãe dele é do norte, eu fiquei passada, sabe? Porque eu falei, gente, só falta me carregar no colo, né? Tô me sentindo no Brasil, assim. Todo mundo queria que eu fosse na casa de todo mundo. Todo mundo queria sentar do meu ladinho, pegadinho, para conversar. E eu falei, gente, eles não são noruegueses? Isso tá, sabe? Eu fiquei assim, Uhum. chocada. E aí meu marido falou, não, mas é porque aqui no norte eles são assim mesmo. Aí agora recente eu fui de novo, o senhorzinho veio, bateu o maior papo comigo, perguntou de que parte do Brasil eu era e tal. Falou, você não vamos sentar tomar um café? Que você tem alguma coisa? Eu não vou sentar tomar um café. E eu falei, gente,
Que né? É bem bárbaro, né? diferente, né? Muito legal. A gente teve até É. um comentário aqui, a Andrea Nakata falando que isso ela pode confirmar, então realmente é bem Ah, diferente. Andréia, beijo, Andréia. Não sabia que você estava aí. É algo bem interessante de saber, né? Porque realmente a impressão que a gente tem é que quanto mais ao norte, mais distantes eles realmente vão ser. Muito E bacana. não é, para você ver como que não, né? Inclusive, falando da Andréia, né? Ela mora no norte também. Ah, E ela cozinha maravilhosamente bem, né? olha, tá E fazendo propaganda. já fazendo a propaganda da Andréia aí. Então, assim, ela conhece muito bem também essa forma de como fazer as comidas e tal, e aprendi muito com ela nessa parte. E ela mora lá há muitos anos também, no norte. Ah, que legal. Tem, com certeza tem muita coisa para contar sobre o norte também. Ah, a gente vai ter que fazer um bate-papo nós três qualquer outro momento para contar um pouco mais sobre isso, porque realmente é interessante. A gente tem a curiosidade de saber como é morar por aí, né? E até saber um pouco mais. Mas agora eu Uhum. vou te fazer uma pergunta, até para a gente já começar a chegar aqui no final da transmissão. Mas eu queria saber de você, na tua visão, assim, de pessoa que já morou em outros lugares e tudo mais, o que que você acha que dá para o brasileiro trazer dessa cultura, do jeito de viver norueguês aqui pro dia a dia? Olha, eu vou te falar da minha experiência, sabe? O que que eu absorvi da forma deles serem, sabe? Uhum, Eu acho que nós, por exemplo, no Brasil, tudo a gente tenta passar para um outro, para terceirizar as coisas. E o norueguês, ele gosta de pegar alguma coisa do começo e vai até o fim para fazer. E, por exemplo, eles gostam de fazer eles mesmos, né? Gostam de se virarem eles mesmos. E eu acho que eu aprendi muito disso com eles. Eu te falo, por exemplo, nessa questão por exemplo, quebrou uma lâmpada aqui na minha casa. O que que eles fazem? Normalmente eles buscam no Google como é que eles podem solucionar o problema, sabe? Ou tentam resolver eles mesmos, antes de chamar um especialista e tal. Ah, o meu jardim eu quero arrumar e tal, eu quero fazer alguma coisa melhor no meu jardim. Ah, eu vou lá eu mesmo e faço, sabe? Então uhum, eu aprendi que esse lado de ser um pouco mais independente, buscando soluções você mesmo, sem ter uhum, que ficar terceirizando tudo, dependendo tanto dos outros, eu acho que é algo que eu trouxe para mim. O fato de ter esse contato com a natureza também é outro tema que eu acho que eu absorvi muito deles. uhum, Eu não, eu digo para você que eu ainda não sou essa pessoa do lado de fora. Eu prefiro estar no cúsculo da minha casa, ou seja, dentro do cantinho que eu criei aqui dentro, porque é da minha cultura, eu fui criada assim. Não é uma coisa que você faz assim e pronto, incorporei. Eu sou do mundo eterno, lá da natureza. Mas uhum. sempre que eu tenho a oportunidade de estar lá em contato com a natureza e fazer as coisas que eles fazem do lado de fora, gente, eu volto renovada, sabe? Eu volto transformada. Então, é outra coisa que eu aprendi muito com eles, e para acalmar os nervos também, sabe? Às vezes, assim, Uhum. você não pode estar saindo do teu apartamento, você não pode estar saindo da tua casa, né? Se você está em casa, você tá muito bem, porque você pode abrir a porta e sair do lado de fora, sabe? Tomar um ar, tomar um sol, respirar, sabe? Andar um pouquinho dali, sabe? Eu acho que é outra coisa, sabe? Aprender sempre que, assim que acabar a quarentena, né? Porque ainda está em quarentena no Brasil, Sim. eu acho que tentar buscar esse contato com a natureza, sabe? Uhum. Valorizar a questão da sustentabilidade. Gente, você não vê eles jogando lixo em qualquer lugar, sabe? É muito mais forte do que eles, essa disciplina. Eu aprendi muito com os horários. São tantas coisinhas, sabe? Aprendi muito Uhum. a respeitar o horário do outro. E isso é uma coisa que requer um pouco de tempo, porque não foi da noite para o dia que eu consegui melhorar. Você Uhum. requer um esforço, sabe? Sim. E, e eu acho que isso também é algo que eu diria que a gente poderia também inspirar neles, sabe? Isso é muito Eu penso legal. que, eu
Eu acho diria que até um ponto que você assim, tocou. teria mais aqui, é que agora não vem nenhum na minha cabeça, sabe? Imagina, a gente vai ter muitas outras lives para falar de várias outras coisas e com certeza você traz isso pra gente. Mas acho que um ponto legal que você falou é sobre a sustentabilidade, né? Eu tenho. Muita gente conta que o norueguês ele explora, aproveita a natureza, mas sem prejudicar ela. Ele cuida Muito disso, né? importante, muito importante. Mas aí é era aquilo que você falou, acho que dá tema para uma outra live, né? O Uhum, respeitar esse espaço também é muito importante, porque eles têm esse cuidado, sabe? Pelo menos em geral, tudo está pensado em criar oportunidades de atividades, criar oportunidades de novas trilhas, abrir novas fronteiras para o turismo em geral, mas o turista tem que vir com a consciência de que ele não está em qualquer lugar, né? Que o país é lindo e que ele precisa ser tratado com respeito. E o tratado com respeito é: você sujou, você leva embora, sabe? uhum. Então, isso eles também são bem criteriosos, né? Especialmente agora com o tema de coronavírus, né? Sim, Agora, sim. agora não tem nem os espaços de lixo fora. Se você está decretado que se você vai sair, vai fazer um passeio, você tem que levar a sua sacolinha e trazer de volta o que você usou, Uhum. né? Para casa. Não vai ter, não é que você no final da trilha vai estar o lixo lá. Não, não é Você traz para pra estar utilizando casa. para casa, entendeu? Que A legal, que legal. reciclagem, nossa, são tantas coisas, né? O sistema de reciclagem que é usado aqui é muito interessante, muito efetivo. A forma como enfim, Não, é muito interessante ver esse vai lado como outro sustentável. mundo, como algumas pessoas costumam já dizer. Que legal, muito bom. A Andrea comentou também, acho que é legal a gente falar aqui, que o Hum, norueguês ensinou para ela que todos nós temos uma moral sem ter que ligar moral à religião. Acho que é um outro ponto muito interessante também. exatamente, porque eles respeitam o indivíduo como ele é, né? Não existe essa barreira, não existe esse preconceito. O respeito mútuo da pessoa como ser humano é patente aqui. Isso não existe cor, né? Não existe a raça. Claro, podem ter pessoas que dirão de maneira diferente, Uhum, mas eu nunca, olha só, eu venho de uma família de origem negra, uhum, então eu nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido. Existe um respeito, sabe? isso é Ninguém muito deixou legal. de me fazer alguma coisa ou fez alguma coisa por mim em função da minha cor. Muito legal. O respeito você sente em todo lugar, né? Exatamente, exatamente. A questão do como é que é o nome? A igualdade, igualdade de gêneros. Isso não? De gênero, exatamente. Isso. Desculpa que eu não lembrava a sigla. A Não, igualdade de gênero, nossa, não tenho o que falar. Aqui não existe isso de jeito nenhum, esse todos preconceito, são iguais, sabe? né? Todos são iguais, entende? O que importa é o que você, qual é a sua. é, 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 não tem fronteiras. Assim, eu acho que é muito respeituoso de maneira geral. É nesse sentido que eu queria falar, desculpa. Imagina. Olha, Andréia, Val, falei de Val olhando o comentário da Andréia. Eu queria, inclusive, agradecer ela pela participação. É muito legal, né, ter essas inserções durante o bate-papo. Mas eu queria muito te agradecer, Val, porque é muito gostoso a gente ter essa visão, né? Ter um outro mundo trazendo aqui pra gente. Então, a gente já passou aqui um pouquinho o tempo. Eu queria agradecer você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir falar com a gente, mesmo no susto, né? A gente inventou essa live meio de última hora com você. Eu quero muito te agradecer por esse tempo que você teve e principalmente por estar dividindo com a gente todas as suas experiências. Pra gente é muito valioso isso. Ah, que bom, Aline. Eu que agradeço a oportunidade. Eu posso, e também pedir desculpas aí, porque de repente, às vezes o ponto de vista que uma pessoa tem não é o que representa para todo mundo, né? Uhum, Então, mas eu tentei colocar a minha opinião, e nem sempre essa opinião é uma opinião verdadeira e absoluta, né? Mas esse é o ponto de vista que eu tenho. E muito obrigada, espero poder contribuir pela oportunidade. com certeza. A gente vai te ver aqui de novo. Você vai voltar para falar um pouquinho mais de Trondheim.
quero muito ouvir essas histórias de Trondheim. E também fica aberto o convite aí para Andréia, se ela quiser voltar aqui com a gente, bater um papinho, tá bom? E, gente, lembrando que os canais da Val estão por aqui. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a história, ver tudo que ela traz sobre Noruega e sobre a jornada dela, é só seguir os canais dela, dar uma olhadinha no site também. E, claro, dá uma olhada sempre nos nossos vídeos aqui do canal. O canal do GVA e-Learning tem muito conteúdo, muita informação para vocês, tudo inspiracional. Fiquem à vontade para explorar e fiquem aqui com a gente. Se inscreve no canal para sempre receber essas notificações e saber do que a gente está falando. Muito obrigada a todos. Nos vemos no próximo webinar. Val, brigadão, um beijo e até a próxima. Obrigada eu, Aline. Beijo para vocês. Tchau, tchau.